Vamos lá. Para fazer a questão 4, eu tenho que lembrar do seguinte. Eu sempre consigo um objeto no qual, em relação a um referencial, ele está em repouso. E sempre consigo um referencial no qual o mesmo objeto está em movimento. Tá certo? Então, eu estou com o meu ventilador aqui. Esse é o meu ventilador. Se eu pegar o meu ventilador e comparar ele com a minha cadeira, ambos estão parados. Ok? Mas se eu pegar o meu ventilador e comparar ele a um pássaro que passou voando no meu quintal, ao longo do tempo a distância vai variar. Então, ambos estarão em movimento um em relação ao outro. Tá ok? Então, isso é importantíssimo para a gente resolver a questão número 4. Eu sempre consigo um referencial tal que o objeto esteja parado ou em movimento, que seria o pássaro. Aqui está em movimento e aqui ambos estão parados. Legal. Tá? Aí vem a questão que fala um professor de física verificando em sala que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre o movimento. Das afirmações feitas pelo professor, a única correta é: Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Falso, né? Porque para estarmos em movimento em relação a alguma coisa, precisa ter variação de distância, ou seja, precisa haver deslocamento. Mesmo para mim, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Ok, né? Pois eu sempre consigo, em relação a um objeto, encontrar um referencial no qual ele vai estar em repouso ou em movimento. A velocidade, então a letra B está correta. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso. Essa é correta. A velocidade dos alunos que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula para qualquer observador humano. Não, porque esse aluno parado em relação a um determinado referencial, na verdade, pode estar em movimento. Como não é repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Não, errado, porque contradiz o que a gente começou dizendo, né? Que eu sempre consigo um referencial para o qual eu estou em movimento ou em repouso. O Sol está em repouso em relação a qualquer referencial. É óbvio que não, pelo mesmo motivo. Eu sempre consigo um referencial para o qual um ponto ou um objeto está em movimento. Então, ficamos apenas com a letra B.